Então vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler aqui Filipenses, capítulo 3, o verso 13, mas antes não vamos curvar as nossas faces por um momento. Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua santa palavra diante de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ajude a nossa meditação e que possamos sair daqui abençoados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3 e o verso 13. 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No fim da luta receberei o meu galardão. É para lá que nós estamos caminhando, né? Deus os abençoe, podem se assentar. A vida é um prosseguir, é uma perseverança. Eu creio que todos nós aqui cremos em eleição, cremos em predestinação, e por causa disso Deus colocou em cada um de nós esta vontade de persistir e de continuar. Amém? Se você notar em Mateus 24, falando da apostasia desse dia que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que por causa das iniquidades ou dos pecados, o amor de muitos iria esfriar. Mas ali é um lembrete, mas aquele que perseverar até o fim. Amém? Nós estamos vivendo num tempo, a única coisa que nos resta é persistir, é lutar, é continuar. Amém? Não temos mais nada a fazer a não ser continuar na caminhada onde Deus tem feito por cada um de nós o que está fazendo, né? Irmãos, eu quero mais meditar com vocês hoje, né? Não vamos trazer aqui um sermão, mas mais uma meditação, como fizemos ontem ali em Martinópolis e fomos bastante abençoados, onde falamos sobre que o amor de Deus excede o amor de mãe. O profeta disse que só o amor de Deus para exceder o amor de mãe. E nós vimos ali que às vezes o amor de mãe falha, o amor de pai falha, mas o de Deus nunca falha. Amém? Eu quero ler aqui, nesta mensagem, eu até dobrei a página aqui para mim não esquecer. No parágrafo 5 desta mensagem, fazei tudo o que ele vos disser. Não é da Gravações A Voz de Deus, é de outra gráfica, mas é o profeta de Deus que pregou. Um dos meus administradores disse recentemente que no Canadá, preste atenção, porque daqui nós vamos aprender algo muito importante. Onde ele foi criado, o nosso irmão aqui, ele disse: eles tinham uma pequena bicicleta lá uma vez, iriam dar para cada menino, ou para o menino que pudesse andar sobre uma prancha de 6 polegadas, 100 jardas, 4 pés de altura. Ganharia uma bicicleta nova. Disse, havia ali um pequeno garoto fraco, que eles achavam que ele não sabia muito sobre bicicleta. Achavam que ele era fraco e que ele não sabia muito sobre bicicleta. Preste muita atenção. Que sempre é da fraqueza que Deus tira força. E todos os outros meninos pensavam, bem, cada um deles, eles eram ciclistas excepcionais. Eles desciam até a cidade e pegavam uma cesta de mantimento ou um saco de mantimentos, sem sequer tocarem nos seus guidões, só pedalando, equilibrando com o corpo, fazia a manobra, era virado nos 70, como diz a molecada, na bicicleta.
Iam e vinham pelas esquinas e através do tráfego, e vinham para casa com isso. Eles disseram: que coisa, aquele garoto sempre tem as mãos no guidão, o fraco. Ele nunca soltava o guidão, ele sempre segurado no guidão. Olhando, disseram: bem, podemos superar esse companheiro. Aí ele também entrou para tentar ganhar a bicicleta. Nunca se esqueça disso, irmãos. Muitos iniciam, mas poucos vão chegar lá. Não solte do guidão, pelo amor de Deus. Amém? Não se empolgue com esses hoje que parece ser mais cristão do que todo mundo. A questão não é quem começou, é quem vai chegar lá. E só vai chegar lá aqueles que perseveraram até o fim. Estão compreendendo? Todos eles estavam na competição, e ele era o último. Não esqueça de Mateus capítulo 20, muitos derradeiros serão primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros. Cada um deles caiu, exceto ele. Ele continuou até o fim da estrada. Ele ganhou a bicicleta. Todos os rapazes se aproximaram dele para lhes perguntar: como que você fez isso? E outra: você é um Zé Ninguém, como é que você conseguiu ganhar a bicicleta? Ele disse: vou lhes dizer, companheiros, disse, vocês todos são muitos melhores ciclistas do que eu. Mas disse: vocês cometeram um erro, apenas um. Todos vocês são melhores ciclistas do que eu, mas disse, vocês cometeram um erro, disse. Vocês ficaram olhando para baixo, porque em cima da plancha, embaixo tinha uma altura boa, se caísse poderia até se machucar. E todos que estavam pedalando, mesmo aqueles bons ciclistas que podiam andar soltado das mãos, eles pedalavam com medo, olhando para baixo. Irmãos, nós temos que ser vigilantes. Mas esses cristãos que todo dia ficam morrendo de medo do inferno, tudo que é coisinha, estou com medo do inferno porque tem que tomar cuidado por causa disso, olha lá para frente. Amém? Olha para frente. Não se preocupe com o inferno que está embaixo não, porque o inferno não vai causar nenhum mal para você enquanto você estiver olhando firme para o prêmio da soberana vocação em Deus. Estão compreendendo? Às vezes falamos tanto sobre o inferno e nos preocupamos tanto com o inferno que esquecemos que tem um céu adiante de nós. Disse: vocês ficaram olhando para baixo, tentando manter as suas bicicletas nessa prancha. Disse: eu fixei os olhos no final. Irmãos, nós não temos tanto que estar preocupando. Porque às vezes, o que me levou a pensar nisto, conversando com uma pessoa, conversando com outra, são poucas as pessoas que conseguem olhar as coisas num geral, a vida num geral. Eles só olham em torno de si, em torno de si, em torno do que está acontecendo naquele dia, em torno do que se passa, se vai dar certo, se não vai, se tem razão ou se deixa de ter. Por que não olha no panorama geral para tomar uma decisão, para fazer uma decisão, ou para deixar de tomar uma decisão? Não olhe agora, olhe lá na frente. O que você está fazendo, o que você deixou de fazer, o que você precisa fazer. Você já olhou lá na frente o que isso poderá causar? Mas às vezes só pensamos no exato momento ou o que está ali em torno de nós. Se começamos num negócio, só pensamos no momento, porque no momento aquilo não está gerando, aquilo não está dando. Mas você já olhou lá no final, você está plantando. Amém? A nossa vida espiritual, eu plantei, Apolo regou. Às vezes você não está dando ainda o fruto que precisa, mas você está no caminho certo, você está crescendo.
Os frutos por si aparecerão. Mas não, as pessoas desanimam e param porque disse, olha, ou seja, planta hoje e quer colher amanhã. Há um tempo estabelecido para todas as coisas. Estou entendendo? Tentando manter as suas bicicletas nessa praça, disse, eu fixei os olhos no final e fiquei olhando para o final e segurei firmemente. Se eu tivesse que olhar, diz o profeta, o que está acontecendo em minha volta o tempo todo, vamos tomar isso aqui como uma lição para nós, em nome de Jesus? As pessoas que vão acompanhar também pelo vídeo, você não pode ficar olhando o que está acontecendo com a sua vida o tempo todo em volta de você. Eu poderia me desviar da estrada também, mas eu olho o que está lá no final. Mantendo o meu olhar lá, eu posso ficar firme. E com isso nós aprendemos uma coisa. Se tem alguma pessoa que nesta noite você não está firme com Deus, não olhe agora para, às vezes, as coisas que está proporcionando na sua vida que você acha que está tudo bem. Olha para o final. Olha para o Salmo 90, o que a Bíblia diz, que devemos contar os nossos dias com sabedoria. Você acha que você veio no mundo só para nascer, crescer, casar, construir uma família, envelhecer e morrer? É esse o propósito da vida aqui? É para isso que nascemos, para isso que viemos ao mundo? Nascer, crescer, casar, construir uma família, envelhecer e morrer. E depois? E lá na frente? Deus não nos fez para esse propósito. Deus não nos fez em si, na sua perfeita vontade, para sermos mortais. Isso aqui é o único período que na nossa vida nós vamos passar de mortal, porque na mente de Deus nós já não era mortal. E no futuro nós não seremos mortais. A única fase de mortal é agora. Mas qual é o futuro? O que você pensa para a sua vida? Mesmo os problemas que você está enfrentando, as fraquezas, as lutas, as dificuldades, você tem que pensar que isso teve um começo e terá um fim a qualquer hora. Você não pode chegar no final desse jeito. Eles vão ter que ficar para trás. É a mesma coisa de uma neblina que você pegou na estrada. Você acende o farol, você diminui a velocidade, você vai com cuidado e diz, essa neblina começou lá no quilômetro fulano, mas ela vai ter que terminar. E assim são certos problemas, são certas lutas, são certas dificuldades. Você anda mais devagar, você deveria estar rendendo mais, mas não, aquilo faz parte do trajeto. E se você acelerar e você quiser andar depressa, se você quiser resolver, você vai se bater, você vai morrer. É melhor esperar. Daqui a pouco a curva acaba, a neblina acaba e você pega uma pradaria, aí você pode acelerar fundo. Porque aí você tem visão e você tem condição de andar. Por isso disse Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque chegará a noite em que não podereis trabalhar. Amém, meus queridos? Deixa eu voltar aqui. Se eu tivesse que olhar para o que está acontecendo em minha volta o tempo todo, se eu como pastor estivesse focando o meu ministério, se eu estivesse focando a minha vida espiritual, se eu estivesse focando o futuro de vocês como uma igreja, sobre o arrebatamento do que está acontecendo agora, no momento, eu era um fracassado. Eu tenho que entender que Deus começou uma obra e Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos dentro do percurso. Estão compreendendo? Se pagamos a importância razoável de programação de rádio, que é gasto um absurdo por mês, estiver só pensando no momento que quase não está vindo almas, com 6 meses, com 1 ano, já teria tirado as programações do ar. Mas aí passa anos, como já estamos aí há décadas, só nos domingos aí já tenho acho que uns 15 anos que eu não sei o que é sentar numa cadeira diária e ficar no domingo comendo um macarrão como vocês ficam, com a família e cesteando. Até uns 15 anos que eu tenho que comer às pressas ou comer depois, e ir para o rádio, ficar lá umas 2 horas, falando, e às vezes o diabo diz, ué, mas parece que não está fazendo efeito. Mas daí a pouco, como eu testifiquei, você vê pessoas vindo, você vê pessoas testificando, você vê pessoas escrevendo.
E às vezes até outras pessoas que outros pastores estão batizando e que nós vamos só nos conhecer lá na glória. Então você não pode olhar que o momento, o que está se passando no momento. Você está num relacionamento, teve uma discussão, teve um problema, teve uma dificuldade, aí o mundo acabou para você. Olha lá na frente, me desculpa a expressão, essa tonteria teve um comecinho, ele vai acabar. Você tem uma amizade duradoura, você tem uma amizade boa. Agora, por causa de um pequeno problema, por causa de um cisco na sopa, você vai jogar a sopa toda fora? Tira esse maldito cisco e segue adiante. Oh, louvado seja Deus. Mas não, só pensa no momento, só pensa naquela hora, só pensa ali. Não dá, porque não dá, porque não dá, porque não dá. Claro, a visão só vai até aqui, ó. Olha lá na frente. Como diz o ditado antigo aí, no final tudo dará certo. Aí alguém diz, não, mas... E se chegar no final não deu certo? Isso é porque não chegou ainda no final. Mas no final tudo dá certo. Eu poderia me desviar da estrada também, mas eu olho o que está no final, mantenho o meu olhar lá, eu posso ficar firme. Deixe os amigos abandonarem. E tudo mais dar errado. E as pessoas dizerem isto, aquilo ou aquilo outro. Eu estou olhando para o fim lá adiante. É aonde eu tenho os meus olhos postos para esta hora. Quando eu encontrarei o meu amigo, quando a batalha estiver encerrada. E estivermos lá. E imagine quando eles tiverem a mesa colocada, todos os velhos veteranos das batalhas se assentarão ao longo desta mesa. Você já tirou momentos e até dias para pensar como será isso lá no futuro? Ou será que nós entretemos tanto que nem sequer pensamos no arrebatamento, pensamos na vida eterna? Meus irmãos, não se deixe iludir. Estou entendendo? Se Jesus não voltar, quem não morrer de novo de velho não escapa, não tem jeito. Olhe lá para o final. Amém? E vamos estar bem com Deus. Isso é o nosso dever. Amém? Só mais um pouquinho, que hoje a conversa vai ser bem curta e grossa. Eu espero que todos sejamos beneficiados. Amém? Vocês sabem o que é uma conversa curta e grossa? É uma conversa que dura pouco, mas tem conteúdo, né? Não quero dizer que as compridas não tenham conteúdo, mas às vezes é necessário, com poucas palavras, nós expormos o que temos para expor. Aqui na mensagem, a palavra falada original, primeira parte, 194, ele diz assim: alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. Eu disse, esqueça isto. Sabe como nós conseguimos isso, irmãos? Olhando só lá na frente. Porque se você ficar olhando em volta, você vai cair da prancha. Estão compreendendo? Você vai cair da prancha. Alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. Eu disse, esqueça isto. Disse, como você pode levar isto assim? Aquilo envolve a sua família. E se nós olhar lá na frente? Lá eu não vou ter família. Lá eu não vou ter filho. Lá eu não vou ter esposa como eu tenho aqui. Lá eu não vou ter pai, não vou ter tio. Eu não tenho que ficar tomando a dor de ninguém. Cristo tomou as dores de todos nós. Vamos parar de barraco, de fuzuê. Por causa de conversinha aqui e ali. Né? Porque se mexeu com a minha família... Você está olhando só aqui em volta. Eu gosto muito de falar, tem duas ocasiões que eu gosto de falar bastante, é em funeral e em casamento.
Um casamento porque, como dizia meu avô, você pega todo mundo de calça curta. Porque todo mundo só está pensando nos parabéns, Deus te abençoe, felicidades. Aí você pega todo mundo de calça curta porque aquilo ali é só momentâneo, aquilo é só uma fachada. Daí 6 meses você vai ver o que é aquele casamento no cru, na real. E aí quando você puxa o tapete nesse sentido, todo mundo se conscientiza e Deus trabalha nos corações. Nós já tivemos conversão aqui quando fazíamos o casamento aqui, nós tivemos conversão de uma jovem aqui na igreja. Ela era do mundo e graças a Deus até hoje, com luta, ela está firme. Ela chorou o casamento inteiro, porque Deus trabalhou de uma forma tão especial no coração dela, quando ela se conscientizou na realidade o que é a vida. Porque às vezes, e no funeral eu gosto de falar porque às vezes as pessoas esquecem. Parece que vamos lá, vimos aquele defunto, parece que só ele vai, coitado, né? Morreu, né? Pois então, está sofrendo, descansou, né? E nós falamos assim como se nós fôssemos blindados. Você se preocupa tanto com família, pode ficar sossegado, meu querido. Se eles não enterrar você, você vai ter que enterrar um por um. E todos vamos ter que, lá no final, comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo e dar conta uns dos outros. Ou melhor, um por um, dar conta de si mesmo. Estou entendendo? Disse, como você pode levar isto assim? Aquilo envolve a sua família. Eu disse, que coisa, eu disse. Esta prova estava predestinada para mim desde antes da fundação do mundo. Eu disse, claro, está tudo bem. Firme no guidão. Falaram hoje, vão falar amanhã. Falaram ontem, vão prosseguir falando. Firme no guidão e pedalando. A prancha ainda está aí, o abismo está embaixo. Mas agora, se você ficar olhando em volta e olhando para baixo, só prejuízo, meu querido. Disse, como você faz isso? Eu disse, se eu olhasse para este lado, eu estaria caindo todo o tempo todo. Esta é a maneira com as pessoas hoje. Se eu aceitasse a verdade da palavra de Deus, irmão Branham, eles me chutariam para fora. Bem, o que você está procurando aqui? Olha aqui fora no fim do caminho. Vê, um homem que se parece assim, ele não sabe onde está indo. Nós temos que pensar as coisas em um todo. Estão compreendendo? Surge problema na família, no trabalho, seja onde for, olha no geral, olha em tudo. Não tente apenas resolver um problema localizado, porque se você tentar às vezes resolver um problema localizado, aquele problema vai gerar outro problema. Deixa o problema cuidar de si mesmo. Deixa os envolvidos se resolver e você continua firme no guidão. Oh, louvado seja Deus! Como disse Paulo, não seja participante de pecado alheio, não se envolva. Esta é a maneira com as pessoas hoje. Se eu aceitasse a verdade da palavra de Deus, irmão, eles me chutariam para fora. Bem, o que você está procurando aqui? Olha aqui fora no fim do caminho, vê um homem que se parece assim, ele não sabe para onde está indo. Ele está olhando para este lado. Mas se você olhar para longe, você não se importa com o que está acontecendo agora. Por isso que ele falou a parábola da semente, que o lavrador plantou a semente e foi dormir não sabendo como. Primeiro apareceu a erva, depois o talo, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ele não sabe como, ele planta e descansa. E esse é o mandamento do Senhor para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o demais? Mas nós queremos cuidar tintim por tintim. Mas se você olhar para longe, você não se importa o que está acontecendo agora. Você sabe para onde está indo. Às vezes eu me pergunto,
Por que as pessoas decaem tanto na fé? Por que as pessoas se decepcionam tanto? Às vezes eu penso, será que nós lemos esse livro da maneira que tem que ser lido? Eu não quero chatear, irmãos, e nem quero passar aqui por o bom, porque eu não sou bom e não tem nenhum homem bom. Mas eu, com poucos meses de batizado, depois de ler a Bíblia, eu já sabia para que eu tinha sido chamado. E tem pessoas que estão com 20 anos de crente, 30 anos, e ele não sabe para que é que ele foi chamado para ser cristão. Sempre preocupado com o momento, sempre preocupado com as circunstâncias. Nós fomos chamados para sofrer, nós somos chamados para carregar a cruz. Mas nós sempre estamos trabalhando e contornando para as coisas tudo dar certo. Ah, quem dera se eu conseguisse encontrar aqui o que eu estava lendo o profeta dizer, né? Só me perdoe, deixa eu ver, depois eu continuo lendo aqui. Eu disse que a conversa ia ser curta. Mas é algo tremendo, irmãos. Ainda nesta mensagem, faça tudo o que ele disser, parágrafo 21, 22, ele diz: eu suponho que muitos de vocês pensam que uma vida deste tipo é simplesmente um grande encanto. Eu acabei de ler isso aqui agora, aqui no prelúdio. E as pessoas dando-lhe tapinha nos ombros e seguindo adiante, bem, tudo é apenas rosas, como se diz, mas muito pelo contrário. É a vida mais dura e árdua que um ser humano já viveu, ele falando do seu ministério. Você não tem apenas as pessoas, há muitas vezes fanáticos que vêm e discordam e dizem coisas feias. Eu penso que o Senhor permite isto. Ele mantém você humilde com esse tipo de pessoas. Deus permite isso. Será que você às vezes não percebe? Será que eu não posso perceber que tem pessoas que ele é um espinho para você e é Deus que está mandando ele te espetar para te fazer de você uma pessoa humilde? Mas em vez disso, parece que se tornamos arrogante. Apenas dizendo a você o que o Senhor disse. Se você não fazer isso, ele vai puni-lo. O Senhor disse isso e aquilo. Quer dizer, fanáticos. Se o Senhor quiser falar comigo, estou pronto para falar com Ele. Ele me fala. E muitas vezes eles preparam, olha o que faziam com o profeta de Deus. E muitas vezes eles preparavam um auditório, anunciavam no jornal que eu deveria estar. Eu nem sei nada sobre isso. Então as pessoas começam a me ligar e dizer: bem, irmão Brana, está anunciado no jornal. Isso me faz sofrer, diz o profeta. Pessoas iam lá no estado, publicava no jornal: o irmão Brana vai estar aqui. E o irmão Brana disse: eu nem sabia. Eu nem tinha conhecimento daquilo. E o profeta disse que era Deus permitindo para fazer ele sofrer. E ele permaneceu humilde. O sofrimento te faz humilde ou revoltado? Eu fiz uma pergunta. Você olha para dentro de você e responda. Quando alguém te faz sofrer, você se sente um trapo, se sente uma pessoa desqualificada, ou você se torna revoltado e arrogante? Que Deus nos ajude, meus queridos. Isso me faz sofrer, mas aqui, há alguns dias atrás, alguém ficou ligando para a minha casa sobre uma reunião na Pensilvânia, em algum lugar. Uma senhora que tinha uma reunião disse: eu sou colega de trabalho do irmão Brana, e ele estará aqui amanhã à noite. E as pessoas se reuniram, e ministros fecharam as suas igrejas, e disse: bem, eu falei com ele pelo telefone, ela disse.
Ele só pode vir amanhã à tarde às 5 horas. E então continuou dia após dia protelando. E eu nem mesmo sei. Nunca ouvi falar dela em minha vida. Vê? Mas é assim que sucede. Assim. E isso dói. Como nós lemos aqui, palavras que às vezes dói o nosso coração. Mas está tudo bem. Isso é tudo. Dói, mas está tudo bem. Vamos dizer, dói, mas está tudo bem. Ou não está bem? Tem que olhar lá na frente. Vai passar. E aquele que se humilha será exaltado. E o que se exalta? Está tudo bem. Deus me fez saber para orar um pouco mais e me manter um pouco mais próximo dele. Porque quando essas coisas vêm, você ora um pouco a mais. E de me admirar que eu ainda tenho um amigo. Não é uma situação dessa, mas meus amigos entendem. Amém, meus queridos? Deixa eu voltar aqui para nós encerrar. Vê? Um homem que se parece assim, ele não sabe para onde está indo. Ele está olhando para este lado. Mas se você olhar para longe, não se importa o que está acontecendo agora. Você sabe para onde está indo. Vê? É isto. Olhe para onde você está indo. Permaneça em linha com a palavra. Amém, meus queridos? Faça tudo o que estiver no seu alcance. E o que não estiver, se humilhe diante de Deus e peça misericórdia. Vamos nos pôr de pé. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, deixa-nos olhar lá para frente, Senhor. Deixa-nos olhar lá no futuro. Deixa-nos fazer projetos a longo prazo. Porque assim o Senhor programou as nossas vidas. Como disse Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. E a única maneira de eu conseguir é deixando as coisas que vão ficando para trás. Se eu olhar para trás, eu caio no buraco. A bicicleta sai da prancha. Eu não posso olhar nem para os lados nem para trás. Eu tenho que olhar para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, prosperará. Meu Deus, permita que isso aconteça com cada um de nós. E quando alguém vem e disser, por que você fez isso? Você disse... Quando foi? Foi esses dias atrás. Já passou, não passou? Então é passado. Deus, ajude-nos a ser assim. É a única maneira de prosseguirmos. É a única maneira de chegarmos lá. É esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para as coisas que estão lá na frente. Pois o Senhor mesmo disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Faça isso por cada um de nós. Deixa-nos avançar, Senhor. Deixa-nos segurar firme o guidão da Tua palavra. E o guidão tem os dois lados. Mas ninguém olha numa mão e nem olha na outra. Olha por cima do guidão, no meio, no centro. Porque lá está o Calvário, nos apontando lá na frente. Lá está Cristo Jesus, nosso exemplo máximo. Lá está onde a prancha termina. Lá está a perfeição. Lá está o prêmio, lá está o nosso galardão. Muito obrigado, Jesus. Que cada um dos teus filhos saiam daqui mais esperançoso nesta noite. E que se eles estiverem rodando, como uma latinha em uma correnteza, onde ali faz um círculo da água por um toco ou qualquer coisa, ela fica ali girando, 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 que possa tomar o seu rumo e descer suavemente, seguindo pela vontade do Senhor nosso Deus. Abençoe cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoe cada um, ó Pai, que precisou de ouvir esta palavra que o Senhor trouxe aqui nesta noite, inclusive a mim mesmo. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. E se existir um amanhã, que possamos ser melhores cristãos do que temos sido até aqui. E que não vamos ficar pensando nas coisas em torno de nós. Que não sejamos tão egoístas, Pai, de apenas olhar para o nosso bem-estar, para a nossa razão, mas olhar o bem geral para todos, porque não somos o corpo de Cristo, apenas somos um membro e dependemos de todos.
E a mão não pode lavar apenas o braço, a sua parte, o pé não pode apenas dizer, eu vou andar, quem quiser andar, que ande, porque eu vou deixar tudo para trás. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria. Porque estamos ligados pelas juntas e pelas ligaduras, aonde o crescimento acontece no corpo de Cristo. E assim somos nós, Pai. Por isso, tira isso de nós, ajuda-nos, para que assim possamos chegar até o final naquilo que nós temos começado. E nós começamos bem, como disse o apóstolo São Paulo, corriam bem, quem vos fez parar? Que nós não venhamos parar jamais, Senhor, que nós possamos olhar para frente, e esquecer do passado, esquecer as laterais, não olhar para baixo, mas olhar para cima, ao pequeno rebanho, porque a vossa redenção já está próxima, em nome de Jesus Cristo, amém. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus, amém.